Vamos fazer aqui um resumo do teste de hipótese. O teste de hipótese, para uma média, você pode usar a seguinte fórmula. O teste de hipótese, média amostral, é um valor médio sobre a hipótese nula. S é o desvio padrão amostral e N é a quantidade de elementos da amostra. Nesse caso, nós vamos ter aqui para pequenas quantidades. Nós temos aqui para pequenas quantidades, nós vamos ter que é um teste estatístico, teste de estudante. Nesse caso, o grau de liberdade, GL, é o grau de liberdade, N-1, tá? O teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais independentes, ou seja, não pareadas. Você pode usar a seguinte expressão, essa aqui. Esse é o teste de hipótese. E esse aqui é o desvio padrão da amostra, tá? Desvio padrão, tá? Ao quadrado. Ele é calculado por essa expressão aqui. Então nós temos aqui nessa situação esse tamanho da amostra é pequena e nós não conhecemos o desvio padrão, a variância amostral, que a variância é o desvio padrão ao quadrado, tá? Nós temos x1 e x2 são as médias das duas amostras, S1 e S2 é o desvio padrão das amostras, S1 desvio padrão das amostras. Nesse caso, o grau de liberdade vai levar em consideração as duas amostras. A gente vai pegar a quantidade 1 da primeira amostra e aqui N2 da segunda amostra e subtrair de 2. E T, que é esse aqui, vai representar o teste estatístico. Podemos ter o teste de hipótese para a diferença de duas médias de população normais independentes, não pareadas, tá? Nesse caso, a variância é diferente, porém desconhecida, tamanho da amostra pequena. Esses x1 e x2 são as médias das duas amostras, S1 e S2 é o desvio padrão das amostras, ao quadrado passa a ser a variância. Como ela é pequena, nós vamos usar o teste T de estudante, que é o nosso T estatístico aqui, esse T aqui, teste estatístico. Nesse caso a gente vai precisar do GL, o grau de liberdade. Como são duas amostras independentes, eu vou usar N1, que é a quantidade de elementos da primeira amostra, N2, a quantidade de elementos da segunda amostra, menos 2, porque são dois grupos de amostra. Podemos ter o teste de hipótese para a diferença entre duas médias populacionais normais com amostras pareadas, que é pareado. É a mesma amostra, mesmo dado sendo verificado em dois momentos diferentes. Você pode usar a seguinte fórmula. Nós temos aqui, botamos aqui T maiúsculo, né? T maiúsculo. Nós temos esse elemento aqui que vem ser a diferença dos dados observados. Mas aí, quando a gente está com a barra, é a média da diferença. S é o desvio padrão da diferença. Vem ser a raiz quadrada da soma do desvio, está aqui a fórmula do desvio padrão, tá? Soma do desvio padrão menos a quantidade vezes o desvio padrão médio, dividido pela quantidade menos 1. N é o tamanho da amostra, tá? Esse N é o tamanho da amostra. E o grau de liberdade, como nós temos uma única amostra, observada em dois momentos, vai ser N-1. E T
que esse rapaz é o teste estatístico, tá? Então aqui nós fizemos um pequeno resumo do teste de hipótese.